queridos irmãos e amigos de fé. Somos Bárbara e Sávio, e somos o casal formação das equipes de Nossa Senhora do Setor A, Niterói, Rio de Janeiro, e atualmente também assumimos a função de casal pós-matrimonial da Pastoral Familiar da região Leste 1, que também é o Rio de Janeiro, compreende o Rio de Janeiro. E estamos muito felizes em receber, nesse momento, os nossos amigos. Tivemos essa oportunidade de travar essa amizade, depois a gente vai contar pormenorizadamente. Né? Esse casal querido, que é o Alisson e a Solange, recentemente eleito para ocupar a função de casal nacional responsável pela pastoral familiar. E então a gente queria convidar vocês para se apresentarem mais pormenorizadamente e falarem um pouquinho a respeito dessa nova função. Olá, boa noite a todos. Uma alegria imensa poder estar aqui para partilhar um pouco da vida de vocês e também das nossas vidas. Nós somos Solange e Alisson, nós somos casados há 19 quase 20 anos. Vamos fazer 20 anos, 17 de maio do ano que vem. Ele não perderia ponto a uma altura dessa do campeonato, né? Então, temos 3 filhos, temos a Caroline, de 17 anos, o Vinícius, de 11, e a Gabriela, de 6 anos. Nós moramos em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e, como vocês disseram, recentemente assumimos essa missão na coordenação nacional da Pastoral Familiar. Até então, estávamos coordenadores do Regional Oeste 1, que compreende o estado do Mato Grosso do Sul. A gente frisa sempre pela a grande briga, né, dos Mato Grosso do Sul. Nós somos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso de Baixo. Então, à frente desse regional, nós desenvolvimos um trabalho bastante ligado ao pré-matrimonial, com reflexões no pós-matrimonial e no casos especiais. E aí, na eleição, acabamos vindo nós vamos ver à tona e acabamos sendo eleitos. O povo sem juízo acabou fazendo esse trabalho e nós agora nos colocamos à disposição nesse serviço que abarca e abrange todo o território nacional. Né? Então, a CNBB, através da Comissão Episcopal para a Vida e Família, tem o braço que é a Pastoral Familiar, bastante voltado à família, com a vida permeando todo esse meio. Né? Então, nós estamos como casal coordenador dessa realidade de ação pastoral dentro do Brasil. Então, olha só, vocês foram escolhidos para essa função importantíssima, e se houvesse uma eleição para casal mais simpático do planeta Terra, certamente vocês ganhariam também. Né? Tal a acessibilidade que se tem, a pastoral é um movimento muito linear. Né? No Congresso Nacional, a gente repara que todos se abraçam com uma grande família do Brasil inteiro, sem grandes hierarquias rígidas, as pessoas possam se dirigir às suas lideranças com muita facilidade. Eu queria fazer a primeira pergunta. Qual é o papel da pastoral na paróquia? Para as pessoas que estão vendo a gente, que ainda não se engajaram e têm essa dúvida, o que faz a pastoral familiar? A pastoral familiar na paróquia, e aí é legal quando você fala o papel dela na paróquia, porque ela existe realmente, vamos dizer assim, ela tem pessoas lá na paróquia. Nós temos a instância nacional, a instância regional, diocesana, mas em todas elas são só articuladoras, né? Na paróquia é onde ela realmente acontece. E aí ela tem aquele papel transversal às pastorais, porque todas as nossas pastorais, os serviços que nós temos nas nossas paróquias, todos são ligados à família, de alguma forma, né? Então, a pastoral familiar vem ser esse fio condutor dessa ação que tem esse olhar voltado para a família. Então, por exemplo, na catequese, nós temos as famílias daqueles catequizandos. No dízimo, são famílias que são dizimistas. Nos grupos de movimentos, grupos de casais, são famílias que estão ali envolvidas. E tantos outros serviços que nós temos nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, que é preciso ter esse olhar cuidadoso voltado para a família, na sua formação, na preparação para o sacramento do matrimônio de uma maneira mais direta, vamos dizer assim, porque aí é o foco, um dos focos da pastoral familiar, poder proporcionar uma formação
que possibilite famílias que realmente sejam conscientes da sua vocação. Então, são pessoas ou grupos, né, de pessoas, famílias, casais, pessoas sós, viúvas, jovens, que podem trabalhar. Então, qualquer uma dessas pessoas pode colaborar na ação pastoral da pastoral familiar. Então, são essas pessoas que, dentro da paróquia, dentro da comunidade, têm um olhar específico para essa realidade familiar, esse cuidado para com essa realidade, com essa busca da realidade familiar, do ser família, do núcleo familiar, independente da condição que ele esteja, uma mãe e um filho, a gente não diz mãe solteira, né? A mãe e o filho, é uma realidade que ali brota e há uma família, uma viúva que às vezes está sozinha num apartamento, é uma realidade familiar, né? Então nós temos as pessoas que trabalham, que têm essa ação de pastor, né? Porque o ser pastoral é isso, é essa ação de pastor, é colocar-se a serviço como alguém que pastoreia alguma coisa, né? Uma ação de pastor dentro da paróquia. Então ele vai ter esse olhar atento a essa realidade e buscar os meios, buscar as pessoas certas, às vezes ele mesmo, a fazer uma ação em prol daquela realidade familiar que está diante dele. E ali buscando sempre atender essa condição de família, como a gente fala, em qualquer situação que ela esteja, né? Então, como esses casos que o Alisson já citava, mas tantas outras realidades que hoje em dia a gente se encontra cada vez mais diversas, né? Então, todas elas são situações familiares que precisam ser olhadas com esse cuidado que a pastoral familiar vem trazer. Então, não é uma pastoral de casais, não é uma pastoral é uma pastoral de pessoas que se volta para esse cuidado. Ela se utiliza dos casais para ter uma mão de obra, vamos dizer assim, né? Alguém pronto a trabalhar, até porque quem recebe o sacramento do matrimônio, ele se põe a serviço. O sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço, assim como o sacramento da ordem, do padre e do bispo e do diácono. Então, nós nos pomos a serviço enquanto família. Mas qualquer pessoa pode fazer parte da pastoral familiar. E essa ação de pastor que nós falávamos, o pastor não cuida só daquelas ovelhas que estão com a lã branquinha, limpinha, cheirosinha. Às vezes a ovelha foge do redil e ele tem que ir atrás dela com a lã suja, cheia de barro, cheia de sujeira, pôr nos ombros e trazer de volta para o redil. Então, essa ação pastoral, às vezes, demanda esse cuidado de pastor, realmente, como a gente fala, por isso o nome pastoral. Vocês citaram aí o pré-matrimonial, o pós-matrimonial e também aos casos especiais. Vocês queriam explicar um pouquinho o funcionamento de cada uma dessas vertentes, dessa divisão que há na tarefa da pastoral familiar? Isso, a gente até procura tomar o cuidado quando a gente fala nesses setores, né, da pastoral familiar, que ela se organiza em setor pré-matrimonial, pós-matrimonial e casos especiais. A gente cuida muito para não usar o se divide, para que não fique segmentado essas ações, assim, eu vou cuidar só quando ainda estão se preparando para o matrimônio, eu sou pré-matrimonial, sendo que precisa ser uma coisa coesa, né? Articulada, né? Articulada, exatamente. Porém, é salutar quando elas se organizam assim, porque facilita com que, por exemplo, antes de nós assumirmos a coordenação nacional, nós estávamos como casal assessor do setor pré-matrimonial nacional. Então, facilita que o nosso olhar fique voltado principalmente para essa realidade, que vai lá do ventre materno até os pés do altar. Então, tem o casal pós-matrimonial, que vai estar com o olhar focado, pensando em maneiras de articular essas novas realidades, ali depois do matrimônio. E o setor casos especiais, que vai cuidar de todas as situações que vão acontecendo, né, nesses percursos. Até o setor pré-matrimonial, a gente fala que até uma certa fase, ele não é nem matrimonial, porque ele seria mais vocacional. Porque do ventre materno até os pés do altar, nós temos um grande período ali de discernimento vocacional. Então, precisa que um grupo que se organiza, quando a pastoral familiar é organizada na paróquia, quando se tem um grupo voltado para o pré-matrimônio, para o pós-matrimônio e para os casos especiais, eles conseguem olhar mais especificamente cada realidade dessas. Então, o pré-matrimônio tem uma gama grande, o pós também e os especiais também. Mas na execução,
na ação, é importante que isso tudo aconteça de uma maneira muito natural, sem que a gente esteja sempre identificando, não, isso aqui é pré, isso aqui é pós, isso aqui é especiais, né? Então, quando a gente está na ação pastoral com as pessoas, a gente procura ter esse cuidado de não segmentar, né? Mas para organizar, para que ela aconteça, é importante que se organize assim. E para auxiliar isso, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar tem os guias, por exemplo, esse aqui é o guia do pré-matrimônio, né, que foi reestudado, foi reformulado, então ele está atualizado com toda essa visão, essa dinâmica e essa mensagem vinda com o Papa Francisco através da Amoris Laetitia. Então, esse guia já está à disposição para as pessoas estudarem. Quem quer trabalhar com famílias nesse setor, né, do ventre materno até os pés do altar, esse é o livro que vai identificar a ação própria para essa etapa da vida das pessoas. E aí depois temos o guia do pós-matrimônio, que está saindo já, está em edição, e estão terminando de rever, de trabalhar do setor casos especiais, né? E o setor do pré-matrimonial, ele vai desenvolver também o itinerário vivencial, que é o acompanhamento para a formação de casais para o sacramento do matrimônio, né? Onde as equipes de Nossa Senhora colaboram muito com a pastoral familiar. Muitos agentes fizeram essa formação de acompanhamento de catequistas para o acompanhamento para a vida matrimonial e colaboram com a pastoral familiar nessa ação específica dentro da pastoral familiar, dentro do setor pré-matrimonial. E aí, uma coisa que a gente sempre fala quando alguém vai falar em implantar a pastoral familiar, mas então eu tenho que ter muita gente, porque eu tenho que ter alguém para pensar no pré, alguém para o pós, alguém para especiais. A gente fala, não, se tiver alguém com vontade, já pode começar, coloca uma sementinha de uma partezinha dessas aqui, porque a gente fala de um todo, mas ele pode começar com uma parte só, e depois ela ir se desenvolvendo, né? Então, a gente tomar esse cuidado de não ver, às vezes, como uma estrutura muito carregada, mas sim repleta de vida e de maneiras para trazer o evangelho a essas famílias, né? E me diga aqui, como vocês veem o encontro de adolescentes, o encontro de jovens e outros movimentos, até como o encontro de casais? Eu tomei conhecimento de tantos movimentos para casais no Congresso Nacional, né? A diversidade de movimentos mesmo, né, que estão atrelados à igreja, são da igreja, mas que cada um tem o seu carisma, né, assim como as equipes de Nossa Senhora. Como é o diálogo, a interação da pastoral familiar com todos esses movimentos? Hoje vocês, só para fazer um esclarecimento, vocês trouxeram aí uma luz realmente muito importante. Quando a gente ouve pré-matrimonial, a gente pensa só no curso de noivos. Não é isso, assim, em primeira mão, né? Então, por isso que eu perguntei dos adolescentes, dos jovens, como se dá essa interação. Exatamente. Isso vem nos últimos anos, que vem crescendo esse elo, esse vínculo, essa visão realmente da pastoral familiar estar mais próxima dessas outras fases. Então, temos um material, por exemplo, que vai sair agora até o final desse ano, que foi produzido entre as comissões Vida e Família, que é a nossa, da Pastoral Familiar, a Comissão da Catequese e a Comissão da Juventude. Essas comissões da CNBB que juntaram as suas equipes para montar um material único para fazer encontros de pós-crisma. Para adolescentes, né? Então, ficou bem bacana que se trouxe ali a visão da família, a visão do jovem e do processo bíblico catequético. Então, é um enriquecimento muito grande que a igreja está conseguindo dar passos, a igreja no Brasil, né? Dar passos importantes, porque nos jovens, se a gente vê tudo isso sempre muito isolado, as crianças na catequese, ou as crianças antes da catequese, que a gente fala, a catequese familiar, quem que está dando esse suporte para os pais realmente conseguirem fazer essa catequese familiar? Então, se busca esses aparatos, tantos movimentos que nós temos na igreja que tem esse modo próprio, já sabem como fazer isso, e a gente vai procurando estar mais próximo e
dando a conhecer a toda a igreja essas possibilidades, né? Então, trazendo mais possibilidades. Na catequese, por exemplo, envolver mais as famílias dos catequizandos. Então, essa aproximação catequese, pastoral familiar é muito importante e tem um viés transformador na vida da comunidade. E os jovens, por exemplo, se a gente olhar eles de maneira isolada, mas eles têm uma família, onde muitas vezes é uma fase que pode estar acontecendo alguns conflitos, porque o jovem, às vezes, não olha com os olhos dos pais. E os pais não se colocam no lugar do jovem para um procurar entender o mundo do outro. Então, a gente pode contribuir quando caminhamos juntos, assim, na igreja também, porque aí a gente já vai indo por todo lado, né? Então, conseguimos realmente levar essa mensagem do Evangelho e ajudar essas famílias a conviverem com essas diferenças, né? De uma maneira mais salutar. E essa visão da aproximação pastoral familiar e movimentos, ela tem acontecido agora de maneira um pouco mais efetiva. A nossa comissão tem buscado ir ao encontro dos movimentos, até porque a pastoral familiar, quando nasce, ela nasce do seio, do coração dos movimentos. Tem muitos movimentos, por exemplo, as equipes Nossa Senhora, ECC, Cursilho, que são anteriores à formação da pastoral familiar no Brasil. Na verdade, eles que se reuniram e chegaram à conclusão de que eles tinham que ter uma ação pastoral ad extra, né? Porque o movimento tem o seu carisma, sem deixar o seu carisma, que é algo ad intra, eles se colocariam a serviço. Então, a esse serviço que os movimentos deram o nome de pastoral familiar. E depois, na caminhada, foram que meio se distanciando, né? Os movimentos seguiram o seu caminho próprio, o seu carisma próprio, como vocês falam, e a pastoral familiar acabou um pouco que se isolando dentro da paróquia, dentro da diocese. Isso houve um distanciamento. E aí a pastoral acaba sendo quase vista como um movimento, e ela não é um movimento. Ela é uma ação própria da igreja, então, ação pastoral, né? Ela não tem um carisma próprio, ela tem uma ação pastoral, então é diferente dos movimentos. E aí agora a gente tem buscado, por exemplo, no início da gestão do trabalho do Padre Crispim, o pessoal convocou, vieram 7 movimentos participar da reunião, do encontro, para a gente dialogar, para a gente explicar como que a pastoral familiar pretende trabalhar, quais as possibilidades de ajuda. Saber um pouco mais das realidades dos movimentos também, conhecer, do que estão vivendo, né? E aí vieram 7. Depois, no segundo encontro, vieram 14. E agora estamos programando para o ano que vem, em fevereiro, já temos 21 movimentos, né? E agora os movimentos também já vêm atrás, querendo saber dessa realidade sinodal, dessa realidade de diálogo que está existindo. Isso é fantástico, porque são pessoas muito bem formadas dentro dos seus carismas, né? Pessoas que estudam, as equipes, por exemplo, tem um tema que estuda durante todo o ano, tem os pontos, né, que os casais, as famílias fazem. Então, são pessoas bem formadas, pessoas bem orientadas, que se colocam à disposição de uma ação pastoral que é própria da igreja em favor das famílias. Então, isso é fantástico. Essa possibilidade de os movimentos estarem agindo em comunhão com a pastoral familiar, né, dentro dessa ação pastoral, não perde sua identidade, não perde seu carisma, né, mas, ao contrário, colabora. E outra, é uma via de mão dupla, porque se os movimentos se fecham também, daqui a uns dias nós não teremos mais pessoas casadas. Se nós não colaboramos para formar casais, para serem bem formados, para serem cristãos, não damos catequese para eles, nós não teremos o nosso movimento, na nossa pastoral. Então, assim, nós colaboramos no processo e depois recebemos também pessoas para fazerem parte, e o nosso movimento não morre. Nosso movimento, o ideal de Cafarel continua, o ideal de tantos outros que vieram, né, tantos outros carismas, continuam vivos através desses jovens que vêm trabalhando conosco. Muito bem, deixa eu perguntar uma coisa. Qual é o maior desafio, os maiores desafios que vocês vão ter que enfrentar nessa gestão que se inicia agora e que vai enfrentar aí o 2023, uma nova realidade do país? Quais são os principais desafios da pastoral familiar e qual o plano de vocês para enfrentar esses desafios? O desafio do Brasil sempre é o tamanho, né? É um país continental, somos em 19 regionais, são 27 estados, mais com o Distrito Federal, mas somos divididos em 19 regionais, então são 19 pontos de apoio, né? 19 realidades, 19 né?
Não, 19 realidades que se aproximam. Mas dentro dessas, por exemplo, nós aqui no nosso regional do Mato Grosso do Sul, somos em apenas 7 dioceses. Mas temos uma diocese, por exemplo, a diocese de Corumbá, que fica no extremo, na divisa com a Bolívia, que são 8 paróquias somente. Então, é uma diocese que é feita de 2 cidades, que é feita Corumbá e Ladário, e só ali dentro de uma extensão territorial gigantesca, de Pantanal, de realidade de Rio, Ribeirinha, são apenas 8 paróquias. E temos aí já a realidade mais urbana, que é a capital Campo Grande, e temos cidades menores, vai vindo para Dourados, e outras realidades. Então, no nosso regional, que é um deles, são várias realidades, são no mínimo 7 realidades próprias. Imagino que no Rio de Janeiro também as realidades sejam bem diversas do que nós vemos aqui, do que a gente vê lá no norte. Então, em alguns casos, por exemplo, se acentuam algumas situações, como prostituição infantil, exploração, esse cuidado mais atento que precisa ser dado à vida em toda a sua condição, né? Mas, assim, em alguns lugares se vê que precisa ter alguma coisa mais específica, porque em outras realidades não acontece, né? Então, o tamanho do país, a difusão de realidades é um desafio, sem dúvida nenhuma. Porque a gente lança, por exemplo, um guia desse aqui, né? São algumas páginas trazendo algumas orientações. Então, ele serve apenas como uma linha a ser seguida, mas a realidade onde vai ser aplicada, ela é totalmente diferente uma da outra. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem. E outro desafio agora, dentro de toda essa realidade que estamos vivendo, e a Pastoral Familiar já vem trabalhando há alguns anos, é tentar não deixar que essas políticas, essas ideologias, principalmente essas ideologias que vêm em bojos políticos e vêm nessas conversas todas, elas acabem se implantando. Então, a Pastoral Familiar, através e com apoio do núcleo jurídico, Padre Crispim na assessoria, tem montado em torno de... Nós temos ali já prontas mais ou menos 6 projetos de leis a apresentar a juristas, ao Senado, à Câmara Federal, para que a gente possa trabalhar melhor essas realidades de atenção infantil, de adoção, de políticas contra o aborto, a favor da vida, né? Então, temos esse desafio também de tentar eliminar que essas ideologias, ou que qualquer outra coisa, acabe minando, né, essa vida que a gente propõe de vivência evangélica. Também é um grande desafio, porque nós temos que estar atento a toda essa realidade, né, que nós vivemos. E essas realidades, como eu falei, o tamanho do país são variadas, né? Então, você vê Dom Ricardo, que é o nosso bispo referencial, né, o bispo presidente da comissão, sempre fala que, principalmente nos casos especiais, ou em toda a realidade da pastoral, nós todos os dias nos deparamos com uma nova fronteira, né? Nós tínhamos uma coisa a ser trabalhada até aqui, amanhã já há uma nova fronteira, né? Então, nós não podemos dormir, nós não podemos descansar, não podemos baixar a guarda nunca, porque as fronteiras vão, e a gente tem que estar avançando, tem que estar próximo a elas, né, para que a gente nunca perca essa guerra, porque o inimigo tenta e as coisas, as consequências às vezes são danosas, mas a gente tem que estar atentos para estar trabalhando, e por isso que conta com essa base. O Ser Grande também colabora com isso, né? Essa base grande de 19 regionais, com as dioceses atuando, então a gente consegue movimentar, fazer um grande número de pessoas trabalharem a favor, né, principalmente promovendo a vida e a família. E aí, por isso também é importante que aconteçam essas intervenções, não somente dentro das nossas paróquias, nas nossas comunidades, mas que a gente tenha expressões de políticas públicas, que estejamos envolvidos também nesses processos da sociedade. Né, nos conselhos municipais, estaduais, federais. Então, essa representação, enquanto famílias, de cuidado com a família, também precisa estar fora dos nossos templos, né? Então, nas escolas, nas câmaras municipais, onde nós pudermos levar a mensagem da família e o olhar atento para esse cuidado, nós podemos nos fazer presente. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer no Encontro Mundial das Famílias com o Papa, e eu gostaria de saber de vocês, foi um momento muito rico,
muito particular, né, o nosso grupo, e realmente o Padre Crispim é um articulador fantástico, e eu gostaria de saber de vocês o que vocês elegem como diretrizes do que foi falado, o que pesou mais para trazer para o trabalho da pastoral familiar no Brasil. O encontro, como vocês falaram, foi fantástico. Ir lá, né, ver o Papa, estar próximo dele, nosso grupo conseguiu ficar bem próximo lá onde ele estava. Como bons brasileiros. Nós chegamos cedo, conseguimos, né? Foi assim, foi uma experiência fantástica, eclesial, de conhecimento, de cultura, de tudo, né? Foi uma experiência fantástica. Conhecer vocês, conhecer outras pessoas do Brasil, que fomos, né, em quase 35 pessoas, né, 35 delegados do Brasil, foi uma experiência fantástica. E o que nós trouxemos na bagagem, assim, principalmente relacionado ao Congresso, foram 2 temas mais específicos. O primeiro dele é do itinerário, que lá foi lançado o itinerário catecumenal para o sacramento do matrimônio, coisa que aqui no Brasil nós já estamos trabalhando, né? Já temos bem sedimentado esse trabalho, que é o itinerário vivencial para acompanhamento personalizado para o sacramento do matrimônio. E lá foi lançada uma proposta de nível mundial, né, da Igreja Católica toda, para que as dioceses, as paróquias implementassem itinerários. E nós já tínhamos alguns passos dados. Isso foi fantástico, porque dá aquela sensação assim, de que estamos no caminho, né? Estamos em unidade com a Igreja. Isso foi fantástico e fortalece o nosso trabalho aqui, sem dúvida nenhuma. E outra informação que eu, pelo menos, elejo é a questão da complementariedade das vocações. Isso, para mim, foi fantástico. A vocação, claro, dentre outras, as palestras foram fantásticas, mas essa da complementariedade das vocações é muito importante no nosso trabalho pastoral, porque nós, sem os sacerdotes, sem os bispos, sem os diáconos, nós não conseguimos dar desenvolvimento às ações pastorais dentro da igreja, dentro da visão eclesial. Então, e precisamos, até para o suporte nos grupos, né? Sempre tem um diretor espiritual, então sempre a gente está procurando esse suporte, né? Então, essa complementaridade de vocações, né? Nós, enquanto matrimônio, né, enquanto vocação matrimonial, damos suporte e apoio à vocação sacerdotal, e os sacerdotes nos dão suporte e apoio. Ninguém é mais um do que o outro, né? Caminhamos juntos, todos vamos rumo à santidade. Então, temos uma oportunidade gigante de fazer esse trabalho agora durante esse ano, que nós vamos trabalhar. O tema foi lançado no domingo agora de Cristo Rei, até o domingo de Cristo Rei do outro ano, 2023, o ano vocacional do Brasil. Então, temos essa possibilidade de nos aproximar dessas realidades vocacionais, perceber e ver-se enquanto casados como uma vocação, como um chamado e uma resposta que nós damos a Deus, assim como aqueles que se ordenam nos ministérios ordenados ou consagrados, para essa resposta positiva a Deus, e todos nós caminhando juntos rumo à santidade. Acho que uma outra mensagem que ficou bem forte, assim, é quando a gente pensa em famílias que buscam a santidade, já se imagina aqueles que fazem tudo certo, que a vida funciona, que é uma beleza. São as ovelhas da lã limpinha, branquinha, tá tudo penteada, certo, que não acontece, que nada se atravessa no caminho, que nada dá errado, que não perde a paciência. E ali a gente viu muitos testemunhos de famílias que carregam as suas dores, as suas feridas, que caíram, que levantaram, e que isso, sim, é um processo de santidade. Então, essa santidade, que até teve o tema lá que falava da igreja doméstica. Então, da gente ter essa liturgia da igreja doméstica. Então, que a nossa vida na nossa casa funcione como uma liturgia. Então, que nós tenhamos realmente esses momentos e tenhamos esse cuidado dentro da nossa casa. E que não precisamos entrar em pânico se, de repente, alguma coisa não deu certo. Vamos saber o caminho, a nossa luz está ali, a gente sabe de onde ela vem e podemos procurar ali o nosso sustento. Então, é dali que a gente vai seguindo esse rumo à santidade. Então, além dessa questão da igreja doméstica, achava interessante os testemunhos realmente muito fortes de dores que a gente imagina assim, meu Deus, se eu passasse por isso, como que eu iria reagir? E é ali que está
a chave dessa busca da santidade. É em como você vai reagir às coisas, àquilo que acontece. Então, não fácil? Não. Mas sabendo qual que é a nossa luz, a gente consegue encontrar essa maneira de como reagir a cada situação e seguir nessa caminhada. E essa é uma realidade fantástica do Congresso, porque quando você vai para um congresso de famílias em Roma, você imagina um nível teológico, uma coisa muito estruturada, né? Ouvir coisas assim da teologia, de um vocabulário até às vezes e você não, e não, pelo contrário, foram realidades do chão familiar. Então isso foi muito bonito e eu acho que marca muito mais, evidentemente que você trabalha a realidade teológica, Deus na nossa terra, presente conosco, mas também você percebe Deus na fraqueza, Deus, Jesus próximo às pessoas que caem, levantam e o reencontram, né? Como o Papa fala na Amoris Laetitia, com os olhos fixos nele, nós levantamos e continuamos caminhando. E aí a mensagem final dele, né? As famílias, coragem. Então, quando nós temos coragem, enquanto famílias estejamos na situação que estivermos, nós vamos saber encontrar o caminho. Sem sombra de dúvida, essa parte também foi a que mais me tocou, porque a gente se dá conta que o caminho de santidade é um caminho que a gente vai trilhar de forma imperfeita, mas a gente tem que buscar vencer cada etapa dentro da ótica do Evangelho, né? Tendo Jesus Cristo como nosso guia e ter uma atitude proativa conforme o Evangelho propõe. É essa atitude que Deus nos subsidia através do Evangelho. Né? É como você falou, como vamos reagir? E ali você vendo aquelas famílias com as suas dores, quando eu falo imperfeita, porque a gente não é aquela família doriana, né? Sorrindo, todo mundo tem suas dores mesmo, passa por problemas, e, no entanto, não perderam a fé nem a esperança. Em um dado momento, a atitude foi fundamental para eles recuperarem essa esperança. Isso foi muito forte. Eu também esperava algo muito complexo, assim, até para a minha compreensão, e foi assim, surpreendentemente maravilhoso por ver as realidades, nos animando, né? Também eu tenho uma pergunta para vocês, a gente já está chegando agora no nosso encerramento. Para a pessoa que está assistindo a gente, ficou tocado com essa nossa conversa aqui tão light, que queira participar e que queira... Bom, eu queria me voluntariar para fazer alguma coisa, eu quero, como família, como pessoa, colaborar com as famílias do Brasil inteiro. Né? Dentro da minha paróquia, na minha realidade concreta. O que ela faz? Procure o seu pároco. É o primeiro passo para que a gente realmente esteja em sintonia com a igreja. E aí, o que muitos falam assim, quando a gente propõe algumas ações pastorais, porque nós já temos muita coisa pronta, né? Pronta, assim, que eu digo, é só a gente pegar o caminho... O caminho já está desenhado, né? Mas as realidades são diferentes, nós precisamos adequar a realidade que a gente está. Aí muitos falam, mas o padre não vai deixar, o padre não vai querer não vai deixar fazer isso. É porque a gente, às vezes, leva para o padre o problema. Leva problemática, né? Não tem o costume de levar solucionática. Né? Então, a gente diz assim, procura o seu pároco e se coloque a serviço e sugira já algumas coisas. Então, nesses materiais, a gente tem muitas ações já muito práticas mesmo, e pode-se começar em qualquer parte ali. Por exemplo, pode-se ter o cuidado, vou citar um exemplo aqui, mas eu digo assim, de chegar no padre e já falar assim, olha, dá para a gente fazer isso aqui, por aqui, eu consigo mais alguém assim, então já leva para o padre a coisa meio pronta, que você ganha o coração dele, e aí depois, aos pouquinhos, as coisas vão acontecendo e o Espírito Santo também vai agindo, né? Caso já tenha pastoral familiar na paróquia, se coloca à disposição das pessoas. Olha, eu gosto de trabalhar com música, eu gosto de trabalhar com jovens, eu gosto de trabalhar com casais novos, né? Tem os itinerários para recém-casados, aqueles que são casados ali de 1 a 2 anos, no pós-matrimônio. Então, tem, assim, crianças, gestantes.
Então, assim, vai ter o Namorados agora, que o material ficou pronto, então vai estar até o final do ano, acredito que já sai também. Então, vai ser mais um trabalho pastoral que pode ser feito de alguém que precisa se disponibilizar a acompanhar esses grupos de namorados. Então, você convoca na paróquia os namorados que querem participar, e é legal que a gente já fez algumas experiências aqui de grupos de namorados, são grupos que vão mudando, uma hora vem com um namorado, outra vem com outro, mas é esse o propósito. Mas que eles realmente voltem a pensar no sentido do namoro. E tantas outras maneiras, por exemplo, visitar as famílias dos catequizandos, fazer esse elo da família lá do catequizando, que às vezes até está desligado da comunidade, com a própria paróquia, e tantas outras maneiras, né? E essa é a beleza da realidade familiar. Você tem atuações próprias de gestando a caducando. Então, tem de criança, de gestando, até o idoso a ser cuidado, a atenção à pessoa idosa. Então, não tem como dizer assim, não, eu não me vejo trabalhando dentro da realidade familiar. Tem para todos os gostos, todas as vocações, todos os pedidos. E podem ter certeza que quem der esse passo não tem como não se apaixonar, porque a missão com as famílias é muito gratificante. A gente fala que é um projeto de Deus. Então, ele vai inspirando e vai iluminando, e a gente vai se envolvendo, e as coisas vão acontecendo conforme a sua vontade. E onde que as pessoas acham esses livros, essas informações? Em qual site? Onde que elas podem acessar? Portal Vida e Família. O Portal Vida e Família vai levar depois o link à loja da CNPF, da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, mas no portal do Portal Vida e Família vai ter todas as informações das realidades pastorais dos 19 regionais, dos setores pré, pós, casas especiais, da pastoral familiar como um todo. Portal Vida e Família. E lá vai ter esse link que é da loja, é lojacnpf.com.br, é o nome no site da loja. Mas se pesquisar no Loja CNPF. Excelente. Ou seja, o material está pronto. O caminho das pedras está ali. É só pisar na pedra certa. Você não precisa inventar roda, já está tudo ali delineado. E se aproximar do seu padre e pedir assim, olha, eu quero ajudar. Uma vez falaram isso para mim, e foi um acolhimento tão bacana, porque a gente é instado, né? A gente bebe daquela fonte nas missas, mas a gente é instado a trabalhar, a ajudar a nossa paróquia, a nossa igreja, e os padres precisam dessa ajuda. Agora, a gente também não precisa ter uma ideia mirabolante, né? Já está tudo mastigadinho no site, portal e Vida e Família da CNBB, não é isso? E a lojinha da Comissão da Pastoral Familiar, Nacional da Pastoral Familiar. Olha, queremos agradecer muito essa oportunidade mais uma vez. Foi assim um momento muito rico e que a gente pôde assim não só vivenciar no Encontro Mundial das Famílias, mas no Congresso Nacional da Pastoral Familiar. Que grandeza, que beleza! E parecíamos assim, nós assim, marinheiros de primeira viagem, nos sentimos assim tão acolhidos, tão iguais a todo mundo. Então, a gente ficou muito, realmente feliz, muito assim, embevecido com tudo que foi falado lá, tudo foi apresentado, e vamos arregaçar as mangas, trabalhar mais, e muito obrigada por essa oportunidade, e aproveito também para desejar um Feliz Natal a vocês, um Natal que o Menino Jesus chegue nesse lar maravilhoso de vocês e renove, né, todas as forças, a esperança e essa fé, porque o trabalho é grande para o ano que vem. E de todos que estão nos assistindo também, um Feliz Natal e um ótimo 2023. Amém, obrigada, e a gente agradece muito o convite também, essa abertura e essa proximidade. Vocês são um presente porque a gente ganhou também nessa caminhada. É bom demais estar conversando com vocês aqui, e realmente a gente forma uma grande família de famílias, e isso é realmente apaixonante. Você falou em Natal, também gostaríamos de desejar um Feliz Natal, mas um projeto que vai estar lá no Portal Vida e Família para quem entrar. O projeto agora é o Menino Jesus, o presépio? Acolha o Menino Jesus na sua casa. Quer montar o presépio
né, restabelecer essa cultura, que às vezes as pessoas trocam só pelo Papai Noel, né? Então, restabelecer essa cultura de que o Natal é do Menino Jesus. Incentivarmos, né, que os presépios sejam montados nas casas, que nesse processo seja feita a catequese com as crianças. Então, isso já é um grande passo que nós todos podemos dar, não só nas nossas casas, como naquelas a quem a gente conhece. E nós que agradecemos a oportunidade e com alegria, sempre que precisar, estaremos à disposição das equipes de Nossa Senhora, de vocês, com o coração sempre aberto a dialogar, a trabalhar, dispostos a sempre correr mais e sempre estar atrás dessa realidade familiar que nos é tão cara. Maravilha, obrigado, Solange e Alisson, um casal maravilhoso que está dando o melhor de si para a Pastoral Familiar Nacional, agora na direção dessa grande estrutura da nossa igreja que pretende fazer com que as famílias tenham protagonismo. A gente encerra aqui, infelizmente, esse papo de equipista, desejando a todos um Feliz Natal, como já foi dito, e nos encontramos brevemente com outra entrevista para alegrar, para informar o movimento das equipes de Nossa Senhora. Essa aqui, especialmente, vai também com um grande beijo para as pastorais familiares de todo o Brasil. Grande abraço a todos.